Pessoal, a aula hoje vai ser para a gente recapitular, né, rever alguns conceitos, né, sobre a questão dos componentes do computador. Né. Questão de instalação no computador. A instalação que eu estou me referindo não é a montagem em si, peça por peça. É você pegar uma máquina e montar num ambiente, tipo numa mesa, no escritório, certo? Os passos que você deve seguir, né? Primeiro, logicamente, você vai identificar todos os componentes desse computador, né? Teclado, mouse, gabinete, monitor, né? Como a gente está falando aqui, de uma máquina desktop, né? Então você vai identificar esses componentes, né? Aí o monitor, gabinete, teclado e mouse. E aí onde eu devo fazer essa instalação, certo? Onde, por exemplo, onde eu devo estar colocando o gabinete? De preferência, a gente sempre devemos nos lembrar que o gabinete ele deve ficar num local que tenha uma refrigeração, né? Uma circulação de ar interessante, pois, certo, a gente sabe bem que quando não há uma circulação de ar adequada, isso vai gerar o quê? Um aquecimento do gabinete, e esse aquecimento pode levar a um problema para a máquina, né? Que a gente sabe que máquina com problema de aquecimento, aí vem reinicialização de sistema. Se persistir o erro, pode vir questão de problemas no processador, então a gente não quer isso. Então, de preferência, você fazer a instalação dela num local que seja com a circulação de ar da melhor possível, certo? Aí, devo colocar em cima da mesa, embaixo de uma mesa, vou colocar embaixo porque fica com mais espaço. Mas aí você tem que sempre lembrar disso aí, né? Não é interessante você colocar direto no chão, certo? De preferência que seja em cima de alguma superfície, algum banquinho ou algum móvel, para não ser colocado diretamente no chão. Por quê? Vai que no momento da limpeza alguém não se lembra que tem um computador lá no chão, joga uma água, uma coisa e acaba molhando esse equipamento. Então, deve ter cuidado com isso. O teclado e o mouse, certo? E aí, os encaixes na parte traseira do computador, certo? Fonte de alimentação, né, que é o cabo de energia, saída de teclado e mouse, né, e a do monitor. Essa teclado e mouse hoje é tudo USB, né? Então você ainda pode até encontrar algum gabinete que use a P2, que é essa entradazinha, a roxa para o teclado e a verdinha para o mouse. Mas a maioria hoje é USB, né? E aqui a gente identifica também a conexão da rede, né? Cabo de rede, certo? E aqui embaixo a gente teria uma placa de som, certo? E aqui também é uma placa de vídeo off-board, né? Então aí, nesse gabinete, eu teria que, na hora que fosse instalar a placa de vídeo, né, o cabo do monitor, em vez de colocar aqui, eu teria que colocar aqui, certo? Como essa máquina tem uma placa de vídeo off-board, eu teria que colocar ela aqui, certo? Aí um detalhe,
em conexões de teclado e mouse, que eu for usar esses conectores P2, eu sempre devo olhar dentro do conector, porque ele é dessa forma. Tem esses pinos prateados, certo? E dentro tem um encaixezinho preto, certo? Eu sempre devo estar olhando a posição correta desses pinos e a travinha aqui, né? E o indicadorzinho, como fosse tipo um guia, certo? E a posição de colocar no gabinete, né? Na entrada do gabinete, para evitar de eu amassar esses pinos ou quebrar o guia, certo? Mesma coisa acontece também para o mouse, certo? Quando ele é USB, não tem tanta dificuldade na instalação. Conector de força também não tem dificuldade. A única coisa que você vai ter que se lembrar é quando você conectar o cabo de força aqui, se lembrar qual é. Ó, se você pegar esses gabinetes aqui, que tem, no caso esse aqui não tem, mas alguns gabinetes vão ter chaveador de voltagem, que é aquela questão de botar em 110 ou 230, certo? E aí eu tenho que prestar atenção. Se eu for fazer a instalação desse cabo de força direto no estabilizador, então eu devo deixar a chave na posição 115. Se eu for ligar direto na parede, né, na tomada da parede, então eu devo deixar em 230, certo? Não pode esquecer isso, tá? Porque aí, se caso você esqueça, pode correr o risco de você queimar. Por exemplo, deixou a chave da fonte voltada para 110, 115 e ligou direto na tomada, o que vai acontecer? Sua fonte de alimentação vai queimar, certo? Deixou a chave ligada, voltada para 220 e ligou no estabilizador, o que vai acontecer? Seu computador não vai funcionar porque está passando pouca energia, certo? Então, temos que ter cuidado nisso. Se ligar no estabilizador, chave no 115. Se ligar na tomada da parede, chave no 230, certo? E aí, ele mostrando aqui como é que faz a ligação do teclado, certo? Depois do mouse. A questão da conexão do cabo de VGA também não exige tanta cuidado, mas nunca é demais, não devemos desprezar o cuidado na hora de fazer essas instalações, porque às vezes a gente faz de uma forma muito grosseira, muita força, não encaixando direito, botando com muita força, e podemos danificar os pinos que estão no cabo VGA. E com cada pinozinho desse danificado, vai prejudicar na exibição da imagem no monitor. E aí, tudo conectado direitinho, a gente pode fazer a ligação. Lembrando que, só recapitulando, lembrando que quando eu vou usar mouse, teclado, desse tipo aqui, P2, eu só devo retirar ou colocar o conector na parte de trás do gabinete com a máquina desligada, com o computador desligado. Eu não devo fazer isso com a máquina ligada, nem tirar e nem colocar, porque às vezes corre o risco de você queimar essa entrada, certo? Então lembre-se disso. Vai precisar retirar o mouse, desliga o computador, vai precisar substituir o mouse, desliga o computador. Sempre está com ele desligado na hora que eu vou fazer uma substituição ou colocar mouse ou teclado usando essa conexão aqui. Quando ela é USB, tanto faz, pode estar ligado ou desligado.
Ele fala aqui na questão de ter cuidado na hora de estar ligando os componentes. Ó, devemos ter muito cuidado no momento em que estivermos instalando um periférico ou componente de entrada e saída no computador, pois se qualquer componente for instalado errado, o sistema operacional não estabelece conexão com o componente, ficando inútil sua utilização. E aí os passos que você deve fazer para esse problema não acontecer. Então siga as seguintes recomendações. Confira se todos os conectores estão ligados corretamente. Certifique-se que algum fio está esticado demais. Isso é um ponto interessante. Às vezes a gente coloca mouse ou teclado ou qualquer outro fio, seja cabo de impressora, cabo de rede, cabo de força. Se ele estiver muito esticado, forçando, veja uma outra possibilidade de instalação desse cabo. Não deixe ele esticado, forçando, porque a tendência é que ele vá se desgastar, romper e aquele componente, aquele determinado equipamento não funcionar é bem grande, certo? Então vamos ter cuidado com isso. Verificar sempre se o componente está bem conectado para evitar os mau contatos. Tipo, eu só peguei o cabo VGA, só coloquei lá, não encaixei direito, aí o monitor não está ligando. Aí eu já vou começar, está com problema no monitor, a placa está com defeito, entendeu? Então, verificar se não há um mau contato ou um equipamento mal encaixado, certo? Nunca tente descascar algum fio para conectar outro equipamento. Ou como alguns fazem. Isso poderá ocasionar um curto-circuito. O que ele está querendo dizer? Tipo, não tem muita lógica, mas nunca se devemos duvidar das astúcias de um usuário. Imagina, você tem uma conexão do teclado e você rompe, você descasca o cabo e liga 2 teclados. É um pouco inusitado de acontecer, né? Ou então de energia, que isso ainda é pior ainda, né? Dois cabos de energia conectados em um só, né? Então, procurar evitar essas soluções, certo? E outra coisa interessante, sempre que você for, por exemplo, vou ligar uma impressora, ela sendo USB, conexão USB, não tem problema você conectar ela, certo? Com o computador ligado. Não tem problema. Tanto faz você conectar como desconectar, não tem problema. Mas se você pegar uma impressora muito antiga, que ela usa aquela porta LPT1, é interessante que você faça a instalação do cabo da impressora com o computador desligado, certo? Com o computador desligado. Porque na medida que ele for iniciar o sistema, ele já vai reconhecendo a impressora. E aí os componentes, né, como a gente já viu, um erro grave que eu vejo muita gente cometendo, não chama, vai pegar lá, pega a CPU. Não é CPU. Se você for pegar a CPU, você vai ter que tirar o processador do PC, né? Você vai ter que tirar o processador, abrir a máquina, tirar o cooler e tirar o processador. CPU é processador, certo? Quando, por exemplo, eu digo, quando vocês trabalham para mim, eu mando você fazer uma retirada de um equipamento na casa de um cliente para a gente fazer manutenção. Se eu disser para vocês, fulano, vai na casa do cliente X, traz a CPU para a gente fazer a manutenção.
Se eu fosse seguir ao pé da letra, eu estou pedindo para você ir na casa do cliente, para chegando lá, você vai abrir o gabinete e vai retirar o processador e trazer. Certo? O correto é, fulano, vai na casa do cliente X, traz o gabinete para que a gente possa fazer manutenção. Porque no gabinete aí consta, né, todos os equipamentos, né, todos os componentes. E aí a gente tem vários modelos de gabinete. Tem os verticais, né? Tem os horizontais. Hoje em dia, o pessoal, quem só compra mais gabinete é o pessoal que é os entusiastas de PC Game. O cara que vai comprar um notebook ou vai comprar um computador para uso pessoal, sem ser para game, ele opta pelo notebook. E aí temos os modelos horizontais também, que é quem fica deitadinho na mesa, né? Os monitores, a gente tem os modelos CRT, aqueles antigão de tubo, né? E pouquíssimas vezes a gente vai se deparar com um deles, né? E temos, lógico, os atuais, né? Que é os LCD. Teclado, certo? A gente, devido ser um equipamento barato, né? Não existe mais essa questão da gente fazer manutenção em teclado. Antigamente, o que você via muito? A gente tendo que desmontar teclado para fazer limpeza, certo? Para estar fazendo alguma tecla funcionar. Por exemplo, o cara derramou um suco no teclado, aí você faz a limpeza lá para as teclas voltarem a funcionar direitinho. Hoje em dia não tem mais tanto sentido você fazer isso. Você compra um teclado entre 15, dependendo da qualidade também, né? 15, 20, 30 reais você está comprando um teclado USB e vai estar resolvendo o seu problema, né? Então não tem tanto sentido fazer manutenção nesses equipamentos, nem nele, nem nos mouse. A não ser que seja tipo um equipamento wireless, né? Tanto o mouse como o teclado, aí já compensa você tentar fazer uma manutenção, ajeitar, né? As placas-mãe, né? Placa-mãe hoje em dia, todas elas são on-board, certo? Quer dizer, o que é placa on-board? Não sei se vocês se recordam, mas placa on-board significa o quê? Que todas as placas já vêm embutidas na placa-mãe. Dentro da placa-mãe eu vou ter placa de rede, placa de vídeo, placa de som, certo? Em algumas placas, além da placa de rede normal, Ethernet, que é cabeada, eu tenho a placa Wi-Fi, já tem placas que vêm com Wi-Fi, né? Tenho placa também que vem com entrada HDMI, as atuais hoje já estão praticamente todas vindo com entrada HDMI, quer dizer, eu tenho uma qualidade melhor de áudio e vídeo, né? Para estar visualizando, né? Então, assim, hoje é bem melhor do que antes, né? Aí, as placas de expansão, onde é que eu vou estar usando isso hoje? Placa de vídeo para PC Game ou pessoal que trabalha com edição de imagem ou vídeo, que precisa de um processamento de imagem muito poderoso, né? Design gráfico, cara que trabalha com 3D também vai precisar, né? Placas de som, de expansão, certo? E pode ser o cara que trabalha com edição de áudio, certo? Enfim, tem placa de captura de vídeo, e assim por diante. Vai depender muito da situação, né, do cliente. CPU ou processador? Qualquer um dos dois está certo, você falar, não tem a distinção. Da CPU, que é a unidade de processamento central, ou o processador também está correto você falar, certo? Que é o cérebro da máquina, né? A gente hoje temos os
Intel e a AMD, sendo que a AMD já está ganhando mais um pouquinho da fatia do mercado, apesar do que a AMD ainda sem dúvida, o mais difundido, o mais comprado, mas a AMD está se mostrando um excelente produto para ser adquirido, certo? É bem interessante, sem contar que ele se equipara com o Intel e um custo mais barato. Memórias, isso é muito interessante a memória. Memória, a gente tem dois tipos de memória dentro do computador. Se eu perguntar a vocês qual tipo de memória secundária, ou então, qual é o espaço de memória secundária do teu computador? Alguém poderia me dizer? Não vou responder, vou esperar vocês darem um retorno na atividade, certo? A gente tem dois tipos de memória, certo? A memória principal, que é a memória RAM, e a memória secundária, que é a memória que a gente usa para armazenar, certo? Os dados que manipulamos, tanto no computador quanto no celular, certo? Então a gente tem esses dois tipos de memória, certo? A memória principal, que é a memória RAM, e temos a ROM também, que é a BIOS, certo? Ela também pode ser considerada como memória principal, certo? A RAM, que é justamente quando você vai comprar uma máquina, quanto de memória tem? Tem 8 GB, tem 16, tem 4 GB, certo? E isso determina muito a questão da velocidade do processamento, porque com base, quanto mais memória eu tenho, mais rápido o meu computador fica, certo? Agora também tem que ter um equilíbrio nisso, né? Não adianta nada eu ter muita memória e meu processador ser lento. Tem que ter um equilíbrio entre processador e memória, né? Então aqui a memória principal, memória RAM, certo? E aí os tipos de memória, certo? Tipos de memória RAM, certo? Os modelos que vêm ser desenvolvidos a partir da história, né? Do computador, né? Até os dias atuais. E a gente tem também um outro equipamento que usamos para a gente estar que ele serve, lógico, né, para assim que liga o computador, né, que é a memória ROM, que é a BIOS, certo? É a memória ROM do computador, e lá fica armazenado todas as informações do hardware do computador, certo? Então, quando você liga a máquina, né, aí já faz a leitura dessa memória e lá consta todas as informações do hardware. Outros tipos de memória auxiliar ou secundária, né? Seriam os HDs, que é onde a gente armazena nossas memórias, não, a gente armazena nossos arquivos, né? HD ou hard disk, também conhecido como Winchester, né? Ou simplesmente HD, né? É onde salvamos nossos arquivos, é onde gravamos o sistema operacional, né? Fazemos a instalação do sistema operacional, dos aplicativos, tudo fica salvo no disco rígido. E também, como memória auxiliar, a gente tem pendrive, tem um DVD, tem um CD-ROM, né? E, basicamente, os componentes da máquina, isso aqui foi só mesmo para relembrar um pouco do que são os componentes básicos do computador, tá aí, o que é a funcionalidade de cada um,
certo? Eu dou uma passada superficial sobre esse tema, certo? Mas para vocês relembrarem mesmo o que é cada item, né? Dar uma lidazinha, certo? No que é, no que ele discrimina aqui de cada item, mas não é nada novo, né, para vocês, certo? E aí é isso, a gente fica por aqui, certo? E até a próxima.